dia 28 de agosto, celebramos Santo Agostinho. Curiosamente, um dia depois do dia dedicado à sua mãe, Santa Mônica. Não por acaso, as duas vidas estavam entrelaçadas por uma história de dor, esperança e redenção. Foram 33 anos. 33 anos de orações incansáveis, de lágrimas silenciosas e de uma mãe que se recusou a desistir do filho. Um filho que, naquela época, se entregava ao mundo, aos prazeres e às ilusões. Até que um bispo, ao ver aquela mulher consumida pela dor, lhe disse: "Vai-te em paz, mulher. Continua a viver assim, pois não é possível que pereça o filho de tantas lágrimas." Mas afinal, quem era esse filho por quem Santa Mônica chorou e rezou por tanto tempo? Quando pensamos em um santo, a imagem que surge é quase sempre a mesma. Alguém puro desde o berço. Um exemplo de virtude distante dos pecados do mundo. Pois é, com Agostinho não foi nada disso. Estamos falando de um homem que viveu 33 anos como herege. Teve um filho fora do casamento e ficou famoso por uma oração ousada: "Senhor, tornai-me casto, mas não hoje." Esse é o homem que ironicamente se tornaria um dos maiores doutores da igreja. Não gosta de mim? Não. Venha, deixe, tire o menino daqui. Por que voltou aqui? Por que está aqui? Porque você está aqui. O que quer de mim? Que você seja feliz. Não sou feliz. Certo? Eu não sou feliz e eu não quero você aqui! Você pode livrar-se de mim, mas não pode livrar-se de você mesmo. Lembre-se de quem você é. Agostinho nasceu no ano 354, em Tagaste, no norte da África. Sua mãe era uma cristã devota, mas ele não queria saber de religião. Aos 19 anos, mergulhou nas tentações da cidade grande, luxúria, festas e prazeres sem limites. A frase que citei, ele levava a sério. Os prazeres da carne falavam mais alto do que qualquer desejo de seguir a Deus. Prova disso, um filho fora do casamento. Mas Agostinho não caiu apenas nos pecados gritantes. Um detalhe em suas confissões revela algo ainda mais perturbador. Ele conta que certa vez roubou peras. Sim, peras. Não porque tivesse fome, não porque precisasse, mas apenas pelo prazer de roubar. Ele mesmo escreve: "Eu as roubei não por querer tê-las, mas por amar o pecado em si." Esse gesto tão pequeno revelou algo terrível. O pecado não está nas coisas, mas no coração humano que escolhe o mal, mesmo sem motivo. Ali naquele roubo insignificante, Agostinho começou a perceber o abismo dentro de si, e a inquietação cresceu ainda mais. Como ele mesmo escreve em seu livro Confissões: "Minha mãe, tua fiel serva, chorava-me diante de ti muito mais do que as outras mães costumam chorar sobre o cadáver dos filhos, pois vi a morte de minha alma com a fé e o espírito que havia recebido de ti." Mas por trás de todo aquele prazer, havia algo que ele não conseguia esconder: um vazio. Uma inquietação que nem as festas, nem os banquetes, nem as amantes conseguiam calar. Foi então que ele começou a buscar resposta, mas buscou no lugar errado. Como ele diria, anos depois, em um dos capítulos mais lindos das Confissões: "Tarde te amei, tu estavas dentro de mim, e eu fora. Durante os anos da minha juventude, pus o meu coração em coisas exteriores que só me afastavam de ti, e eis que estava dentro, e eu fora." Nessa busca desesperada, ele encontra os maniqueus, uma seita gnóstica obcecada pelo conflito eterno entre luz e trevas.
Para um homem atormentado pelos próprios desejos, a ideia era perfeita. Não é culpa minha. É essa força maligna que habita em mim. Confortável, não? Mas ilusório. E aqui começamos a entender por que a frase que abre este vídeo se encaixa perfeitamente em Santo Agostinho. Não há santo sem passado, nem pecador sem futuro. Em 384, o destino, ou melhor, a providência, o leva a Milão. Lá encontra alguém que mudaria tudo. Santo Ambrósio, um bispo, um gigante intelectual, um homem que não apenas pregava, mas fazia a razão caminhar lado a lado com a fé. Foi com Ambrósio que Agostinho conheceu algo novo, a filosofia neoplatônica, a chave para a pergunta que o atormentava. Se Deus é bom, por que existe o mal? Pai. Filho. Eu sempre falei muito. Muito. Hoje, pela primeira vez, eu ouvi. Eu ouvi Deus. Yeah. Em 387, ele se rendeu, foi batizado, junto com seu filho, Adeodato. Sim, aquele fruto de uma vida desregrada agora renascia com ele nas águas do batismo. Adeodato morreu jovem, mas nos escritos de Agostinho vemos diálogos entre pai e filho, diálogos de um jovem que, mesmo tão breve, se mostrava tão ou mais intelectual que o próprio pai. Mas Deus tinha outros planos. Mas Agostinho, chegando à cidade de Hipona, foi literalmente arrastado pelo povo e ordenado sacerdote à força. Depois, bispo, mas a paz, nunca. Porque a igreja estava em guerra. Primeira batalha, os donatistas. Eles diziam que os padres que haviam traído a fé jamais poderiam voltar. Agostinho rebateu com algo simples, mas explosivo. Não é a santidade do sacerdote que torna o sacramento válido. É Deus. Depois veio Pelágio, com uma ideia aparentemente inofensiva, mas mortal. Não precisamos da graça divina para fazer o bem, podemos nos salvar sozinhos. Agostinho, com a memória viva de sua própria escravidão ao pecado, respondeu: não, sem Deus somos escravos do pecado. Dessa luta nasceram duas colunas do cristianismo: o conceito de pecado original e a doutrina da graça. Não à toa, Santo Agostinho é chamado de Doutor da Graça. Nós podemos dizer que Santo Agostinho é verdadeiramente pai do Ocidente, né? Ou seja, toda a nossa civilização, tudo aquilo que nós, como católicos aqui do Ocidente vivemos, devemos enormemente ao ensinamento deste doutor da igreja, que é, digamos assim, uma grande montanha de sabedoria. Agostinho morreu em 28 de agosto de 430 em Hipona, durante o cerco da cidade pelos vândalos. O Império Romano do Ocidente já estava em declínio, e a violência da invasão mostrava o quão frágil era a vida e o mundo humano. Mesmo em meio ao caos, Agostinho permaneceu firme como bispo e escritor, deixando marcas profundas. Seus livros, como As Confissões e A Cidade de Deus, moldaram o pensamento ocidental. Agostinho não marcou apenas a sua época. Seu pensamento atravessou os séculos, moldando toda a Idade Média e muito além. Santo Tomás de Aquino dialogou com ele. Mesmo filósofos modernos como Pascal foram influenciados por sua visão sobre a interioridade humana. Agostinho é simplesmente uma das colunas do pensamento ocidental. Ele nos lembrou de algo sombrio e libertador ao mesmo tempo. Nosso coração está inquieto, enquanto não repousa em Deus. E mesmo tendo sido um pecador voraz, sua história ecoa uma verdade terrível e bela.
Não importa quão fundo caímos, a graça é mais profunda. Que façamos desse Agostinho mais conhecido pelo Brasil, e não esse. Que nos lembremos de sua força para a conversão, e como ele mesmo dizia, ninguém ama o que não conhece. Por isso, busquemos conhecer melhor Deus e a Santa Igreja Católica. Santo Agostinho é padroeiro dos teólogos e filósofos, editores, impressores e estudiosos. Já Santa Mônica é padroeira das mães cristãs, esposas e viúvas, e também de pessoas casadas que enfrentam dificuldades. Que eles intercedam por nós enquanto peregrinamos na nossa eterna conversão. Santo Agostinho e Santa Mônica, rogai por nós.